Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à Semana de Letras 2024 da PUC-PR. Este ano, nossa jornada será especial, com o tema Entre Linhas e Letras, 60 anos do golpe militar e os seus impactos na educação e na academia, em homenagem a Cassandra Rios. Vamos juntos, entre linhas e letras, construir conhecimento e fortalecer nossas vozes. Aproveite a programação e fique agora com a atual palestra. Boa noite, pessoal. Sejam todas e todas muito bem-vindos. Em nome do Centro Acadêmico Conceição Evaristo, a gente está dando início a uma nova palestra da nossa Semana Acadêmica Integrada da Escola de Educação e Humanidades. Hoje a gente inicia a noite com a palestra Ensino e Acessibilidade Linguística, Perspectivas do Ensino de Surdos dos anos 60 até hoje, com o nosso convidado ilustre, professor Edson Cardoso, que é licenciado em Letras Português e Inglês pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também é mestrando no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens e é tradutor e intérprete de Libras e professor bilíngue autorizado pelo Centro de Apoio ao Surdo e aos Profissionais da Educação de Surdos. É um profissional comprometido com a promoção da acessibilidade linguística, atuando levando Libras aos mais diversos âmbitos da sociedade. E também é estudante da PUC Paraná, onde está se dedicando ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas como parte de um desenvolvimento pessoal. Então, antes de iniciar a fala do professor, gostaria de solicitar a todo mundo que está participando, se precisar sair, puder cuidar um pouco, porque a gente está fazendo a gravação aqui, e se puder esperar um pouquinho até o final da palestra, a gente também vai dar um tempinho, né, para realizar algumas perguntas, então, se quiserem anotando, eu posso fazer o direcionamento, ou vocês também, se preferirem, e com isso eu passo a palavra ao professor Edson Cardoso. Obrigada. Muito obrigado, Vitória. Boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, dessa vez como professor e não como aluno. O tema dessa palestra é muito importante para mim e é um tema muito grande, que não é possível em uma única fala conseguir abordar tudo. Então, eu espero conseguir trazer o suficiente para vocês, instigar vocês a buscarem um pouco mais sobre uma questão que é tão importante e que a gente debate há tantas décadas no país, mas ainda não encontrou as respostas que a gente precisa. São todos de letras aqui hoje? Outros cursos? Todo mundo de letras? História, legal. Vocês já passaram pelo 7º semestre? Quem já fez o 7º semestre, levanta a mão para mim aqui. Tá, 3. Perfeito, porque o conteúdo que eu vou trazer para vocês, talvez, para quem já passou pelo 7º semestre, seja um pouquinho repetitivo de início, tá? Eu vou mostrar uma linha do tempo para vocês sobre a evolução da educação de surdos, passando, então, por um primeiro momento de antes dos anos 60, né? Porque a história da educação de surdos ela é bastante linear, né, no Ocidente. A gente tem uma série de ocorrências positivas e algumas negativas que geraram o que a gente tem hoje da educação de surdos no país. Então, eu não teria como falar do período a partir do golpe sem mencionar o que aconteceu antes, tá? Num segundo momento, então, a gente adentra nos anos 60, para depois eu apresentar para vocês quais são as perspectivas do ensino de surdos, especificamente sobre o ensino de língua para surdos que a gente tem acesso hoje no âmbito da educação pública e privada também, ok? Pode passar, por favor. Mas antes de eu começar no conteúdo em si, eu queria formar com vocês um compromisso de 3 tópicos aqui, tá? Que é muito importante para a comunidade surda como um todo. Primeiro, eu queria explicar que comunidade surda e povo surdo são 2 coisas muito diferentes. Quando eu falo povo surdo na minha fala, eu estou falando sobre os surdos em si, pessoas que possuem algum grau de surdez e que participam dessa comunidade, ok? Possuem uma cultura surda, uma vivência surda, ou em inglês é o que a gente chama de deaffolk, ok? Comunidade surda, a gente fala sobre todas essas pessoas que integram a comunidade surda, sendo família, sendo nós intérpretes, no caso eu, que exerço essa profissão, professores, todos esses que contribuem de alguma forma para a comunidade surda. Então, a comunidade surda pega muito firme nesses 3 tópicos que eu quero firmar um compromisso com vocês hoje. O primeiro deles a gente não fala mudo, tá?
Então, a partir de hoje, para quem não sabia, não existe surdo-mudo, não existe mudo, não existe mudinho. Surdos são surdos totalmente capazes de falar, o aparelho fonador funciona muito bem. Eu mesmo, na minha experiência profissional, conheci uma dezena de surdos que falam, são surdos oralizados, tá? Então, eles são surdos e não mudos. Inclusive, é muito ofensivo a gente utilizar termos assim, ok? Sem mudinho, compromisso nosso, tá? A partir de hoje, não quero mais ouvir ninguém falando isso. E a segunda coisa é a questão de língua ou linguagem, tá? Nós não falamos linguagem de sinais, assim como nós não falamos linguagem portuguesa, nós não falamos linguagem francesa, linguagem inglesa. Libras é uma língua, comprovadamente, com estudos linguísticos, ok? Que desde o início dos anos 60 a gente já sabe disso, e falar língua e não linguagem é garantir direito dos surdos. Para ser reconhecida como língua, para ter um acesso à legislação, a gente precisa reafirmar isso o tempo todo. Então, é língua de sinais, não linguagem, tá? E, por fim, esclarecer com a gente, então, que a Libras é uma língua independente da língua portuguesa. Ela não é dependente, ela não é submissa, ela tem uma gramática própria, uma sintaxe própria, uma fonética própria, uma fonologia própria, ok? E ela não é universal. Então, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, é daqui do Brasil apenas. Portugal fala outra e qualquer outro país que fale língua portuguesa tem a sua própria língua de sinais, ok? Firmado um compromisso, então, todo mundo ciente, daqui para frente, sem falar mudo, sem falar linguagem. Tá, então, antes dos anos 60, o que a gente tem é sobre a educação dos surdos, né? No Ocidente como um todo, a gente tem séculos e mais séculos de exclusão, de assassinato, de abandono. O pensamento ocidental como um todo sempre relacionou a fala, né, e a linguagem com o cognitivo, com o racional. Então, até o século XVI, a gente não tem manifestações positivas sobre a comunidade surda. O que a gente tem em alguns países, não exatamente países, em povos como os egípcios ou sírios, sumérios, enfim, que viam surdos como sagrados, que tinham um contato com o divino, mas era isso, não recebiam educação, ficavam naquele pedestal, sem acesso a direitos civis, não casavam, não tinham educação, não tinham direito à herança, não tinham direito à família, ok? É apenas a partir do século XVI que a gente consegue ver alguns avanços disso, porque o que imperava nesse momento é o pensamento aristotélico de que o surdo, por não ter acesso à língua ou à linguagem, que já é uma mentira, era incapaz de pensar por si só, porque a linguagem está conectada ao pensamento. Quem é de letras lembra que existem algumas compreensões sobre o que é língua, né? Expressão do pensamento, comunicação, e o pensamento aristotélico é o que funda essa ideia da língua como expressão do pensamento. Então, se o surdo não fala, ele não pensa. Era assim que era visto até o século XVI. Aí é só uma citação para vocês verem o que acontecia. Então, nós tínhamos crianças abandonadas em praças, em florestas. Os romanos sacrificavam essas crianças, jogavam no rio. Então, é uma história que já começa muito dolorosa. Tudo isso vai mudar só no século XVI, com algumas pessoas que se dedicavam à educação de surdos, mas apenas de filhos nobres, tá? Então, a gente tem Pedro Ponce de León, que era um monge que educava filhos de nobres, a partir de gestos e também alfabeto manual, tá? Esse alfabeto manual que ele criou foi derivado de alguns monastérios em que os monges tinham voto de silêncio e acabaram criando sua própria forma de comunicação alfabética. Com as mãos. E inspirada nisso, então, ele começou a desenvolver o seu próprio método, obviamente na tentativa de fazer com que os surdos falassem, né? E no século seguinte, João Paulo Bonet, já no século XVII, desenvolveu, então, a partir das reflexões de Pons, uma metodologia para a educação de surdos. E aí que a gente tem, então, uma primeira tentativa de educação de surdos, com livro, com metodologia, com formas para se ensinar, mas, obviamente, focando na oralização desses surdos. O grande ato que a gente tem, então, para a comunidade surda mundial como um todo, é Charles Michel Lempe. Ele é referido por todos os surdos mundialmente como o pai dos surdos. O que acontece? Ele também era um religioso francês, mas ele foi o primeiro a pensar em educar surdos fora da nobreza. Ele, na França, tinha contato com crianças, adultos e jovens surdos em situação de rua,
E em contato com esses surdos, eles perceberam que eles tinham uma forma de comunicação própria, eles tinham uma língua própria. E a partir disso, então, junto com as estruturas próprias do francês, ele desenvolveu o que ele chama de gestos metódicos, que é uma língua de sinais que veio a dar origem à língua de sinais francesas, e a partir daí que ele conseguiu fundar a primeira escola de surdos de Paris. Essa escola foi muito importante, daí que se deriva toda a educação mundial de surdos, inclusive a brasileira tem início aí. Ele formava surdos professores, então os próprios surdos se desenvolviam e tinham formação para ensinar outros surdos. Surdos eram filósofos, a partir disso, surdos assumiam profissões, e é por isso que ele é chamado, com todo o direito, de pai dos surdos. Mas, simultaneamente, na Alemanha, se desenvolveu uma outra linha de pensamento, de Samuel Heineck, que era o oralismo. Então, ele tinha essa ideia de que a sinalização atrasava a aprendizagem do surdo. Ele era totalmente contra, ele defendia que o surdo deveria ser obrigado a aprender leitura labial e a oralizar as palavras. Mas, ironicamente ou não, ele sabia que isso era impossível, então ele ensinava os surdos com gestos. Mas ele também fundou a primeira escola de surdos da Alemanha e que veio a fundar uma filosofia que impera até hoje, que é o que a gente chama de oralismo. Até que chegamos finalmente no Brasil com Ernest Hewitt. Ele era um surdo francês que foi formado na escola fundada por Lepe, na França. Ele veio a convite do imperador Dom Pedro II para o Brasil, que tinha surdos na família, com o objetivo de criar uma escola para surdos no Brasil. Então, a gente já começa a educação de surdos do Brasil com um passo muito positivo. Era um surdo pensando em escolas para surdos e que valorizava a sinalização exatamente pela origem francesa que ele tinha. Então, ele chega em 1855 no Brasil, em 1857 ele funda o Imperial Instituto dos Surdos e Mudos do Brasil, que é o que hoje a gente conhece como o IRIS. Então, essa instituição existe até hoje, e é nessa instituição que o que a gente conhece por Libras veio a surgir. E é por isso que a Libras, a língua de sinais brasileira, tem uma influência muito grande com a língua de sinais francesa. A gente tem sinais semelhantes, e assim como outros países, como os Estados Unidos, que também tiveram essa influência francesa, tá? Então, a partir daí, o que a gente tem? Duas vertentes de educação que competiam entre si. A gente tem o oralismo alemão, que tem muita demanda na época, muitas escolas por toda a Europa e pelas Américas seguiam o oralismo e essa filosofia de forçar o surdo a falar, ao mesmo tempo que a escola francesa trazia também para o mundo todo, inclusive com professores surdos, essa filosofia que entendia a cultura surda, entendia a importância da sinalização, que defendia que a sinalização era capaz, sim, de exprimir o pensamento, era capaz de exprimir emoções, conceitos abstratos, que ela não é uma pura representação gestual, não é uma mímica, não é um teatro. Até que a gente tem a maior derrota da história da comunidade surda de todos os tempos, que é o Congresso de Milão de 1880. Em 1880, durante 7 dias, 164 educadores de surdos se reuniram na Itália, majoritariamente ouvintes. A gente tem relatos de apenas um surdo participando desse evento. E o que acontece, então? Eles decidem votar nesses 7 dias se eles vão seguir mundialmente o oralismo ou a defesa da sinalização. Obviamente, como a gente tem 163 ouvintes e o único surdo que estava presente foi convidado a se retirar da sala no momento da votação, o Congresso optou pelo oralismo. A partir daí, mundialmente, todas as instituições de educação de surdos proibiram a sinalização. Todo o avanço que a gente teve de 2 séculos, com os surdos alcançando profissões, com os surdos se tornando professores, acabou em uma semana. E a partir disso, então, a gente tem 3 consequências muito duras. Primeiro, a questão da eugenia. Um dos maiores defensores da oralização de surdos era Graham Bell, esse mesmo, o do telefone. Ele era filho de surdos, ele tinha uma esposa surda e uma postura totalmente eugenista. Graham Bell dizia que surdos não deveriam se casar entre si para evitar que mais surdos nascessem. Surdos não deveriam casar. Ele dizia que surdos, crianças, adolescentes, não deviam ter contato com surdos adultos para evitar que eles absorvessem a sinalização. Então, a partir disso, o processo de
lidar com o surdo na educação é 100% eugenista e clínico. A surdez é vista não como uma forma de cultura, a sua língua não tem mais valor, ela é apenas um problema a ser curado, uma doença a ser lidada, né? Forçar o surdo a falar. E isso ocasionou uma série de torturas psicológicas e emocionais, obviamente, mas também físicas. Nós temos relatos, inclusive no Brasil, de crianças na escola, né, nas escolas de surdo, que tinham suas mãos amarradas para trás da mesa, que tinham suas mãos amarradas na mesa, que recebiam punições físicas e palmatórias na mão para não sinalizar. Tudo isso graças ao Congresso de Milão. E um apagamento muito grande. O que acontece é que até o Congresso de Milão, 50% do corpo educacional de surdos eram surdos. Surdos ensinavam surdos. E esse é o nosso objetivo até hoje. Com o Congresso de Milão, esse número diminuiu para 1/4 dos professores. A gente teve uma demissão em massa de todos esses professores para que as crianças surdas não tivessem um modelo escolar para se espelhar. O espelho deveria ser o ouvinte. O modelo a ser seguido era o ouvinte. Então, toda a cultura surda sofreu um apagamento muito grande. E é isso que vai guiar mais de 100 anos, até os anos 60, aqui no Brasil, a educação de surdos. A gente quase não tem registros históricos, científicos, estudos, livros de surdos atuantes na educação até os anos 60. Não existia. Os surdos que antes eram professores na França, que eram professores no Brasil Imperial, foram apagados. Não existe mais surdo. Muito pouco, assim, a gente tem um livro, uma experiência pessoal publicada, mas sem o surdo pensar o próprio rumo da educação surda. E no contexto dos anos 60 para frente, se torna um pouquinho mais complexo. Porque em 61, a gente tem a primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, que pensava educação. Em 71, 10 anos depois, a gente reviu a LDB. E em nenhuma delas a gente pensou a educação especial e educação de surdos no Brasil. E, para ajudar com a ocasião, né, do golpe militar de 64, o modelo educacional que se impunha ali era o tecnicismo. Então, a gente volta ao pensamento aristotélico e o pensamento romano também, de que o surdo é um peso para a sociedade. Se ele não produz, porque esse é o objetivo do tecnicismo, né, a gente colocar a criança na escola para jogar para a indústria, ele se torna um peso e, mais uma vez, a escola vira um asilo para surdos, né? E, inclusive, com a reforma de 68, que é a reforma das universidades, que repensou a gestão das universidades, exatamente porque as universidades públicas estavam lotadas e não tinha contingente de professor para educar, não tinha espaço físico, os surdos também não foram pensados, porque se eles não conseguiam passar do ensino regular, imagine na universidade. E para ilustrar para vocês um pouquinho de como era o pensamento da escola sobre os surdos, né, essa medicalização da surdez, eu trouxe para vocês alguns versos do Hino ao Surdo Brasileiro, que foi escrito em 57, indo para 60, pela Ana Rímola de Faria Dória, que foi ela quem assumiu a direção do INES nessa época, e foi inclusive nesse ano que ele passou a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos, e não de Surdos Mudos. E o hino diz assim: em nossa pátria queremos dos surdos a redenção. Já começa muito mal, né? Precisamos salvar os surdos. Não mais o ensino antiquado nos simples dedos das mãos. Olha como a língua de sinais é colocada como inferior à oralidade. A linguagem dos surdos é antiquada, ela é incapaz de educar, ela é incapaz de transmitir conceitos educacionais. Salvemos os nossos irmãos. Felizes os que aprendem, sem poderem mesmo ouvir. Com os olhos, a fala entendem, na esperança de por ver. Leitura labial. Os surdos podem falar, são de certo iguais a nós, compreendem pelo olhar. O hino, totalmente voltado a vangloriar os ouvintes que ajudam os surdos, né? Veem os surdos como vítimas, incapazes de pensar por si próprios, e a sua língua é uma língua inferior. É isso que dirige o que vem a ser a educação de surdos a partir dos anos 60. Então, a partir disso, a gente tem 4 perspectivas de educação de surdos, que, inclusive, 3 delas persistem até hoje, sobre como a gente ensina o surdo, né? E eu não estou falando só de língua, é matemática, geografia, história, ciência. Como a gente ensina o surdo no Brasil, tá? A gente tem, então, 4 modalidades de ensino, digamos assim. A primeira é o oralismo, que não passou. Que a gente já falou um pouquinho, né? Que
já existia desde o século XVII, mas que se firma no Congresso de Milão, que é focado na fala, no apagamento da cultura surda, em forçar o surdo a falar, né, e que vê o surdo apenas na perspectiva clínica, como algo a ser curado, a ser tratado, né? A gente tem, então, também a comunicação total, que foi o primeiro movimento de levante dos surdos como um todo, após o Congresso de Milão, que teve um efeito mundial, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um homem chamado William Stockow. Eu sempre tenho um problema com o sobrenome dele. Que em 1960 ele começou a desenvolver estudos linguísticos sobre a ASL, né? A língua de sinais americana. E ele é um linguista surdo, ok? E é ele quem prova pela primeira vez na história que as línguas de sinais são línguas. Ele que vai desenvolver os conceitos que a gente tem hoje de configuração de mão, de movimento, comprovações de que a língua de sinais tem morfologia, que ela tem sintaxe, que ela tem fonética, que ela tem semântica, tudo que uma língua, com uma configuração interna, com uma gramática interna própria, tem. A partir daí, então, os surdos, especialmente os surdos universitários dos Estados Unidos, lembrando que a influência francesa chegou lá, inclusive, no Congresso de Milão, os estadunidenses foram os únicos que se opuseram ao oralismo, então ali havia um espaço muito mais propício para o desenvolvimento desse tipo de estudo e de pensamento. E nessa mesma época, a Escola de Surdos Gallaudet, que existia nos Estados Unidos, passou a ser a primeira universidade de surdos. E Stockow se torna, então, o primeiro reitor surdo da história. Ele vira reitor dessa universidade e a comunicação total, então, se espalha para o mundo todo. Mas o que é essa comunicação total? É uma perspectiva de ensino que diz que a gente deve ensinar o surdo utilizando todas as formas de linguagem que a gente tem acesso. Então, língua de sinais, imagens, oralização, verbalização, escrita, teatro, gesto, mímica, tudo que tiver possível para a educação do surdo, a gente utilizaria. Mas isso está bem longe de ser o ideal, né? Porque no Brasil isso acontecia sob o bimodalismo. Então, a gente tem o português e a Libras sendo utilizados ao mesmo tempo. Mas pense, a sintaxe da Libras é totalmente contrária da língua portuguesa. Se eu estou falando com vocês e começo a sinalizar aqui agora, uma das línguas vai ficar preponderante. Eu não consigo pensar em duas línguas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, a Libras ainda não tinha esse espaço devido dentro da educação de surdos no Brasil. Então, a gente chega ao que a gente tem hoje, que é o conceito de educação inclusiva, né? A gente tem a Lei 10.436, que oficializa a Libras como uma língua oficial do Brasil, que é aceita no Brasil. Essa foi uma vitória muito grande do povo surdo brasileiro. Mas o mais importante para a gente é o decreto 5.626, que regulamenta essa lei. E é a partir daí que a gente consegue pensar em intérprete na escola, é a partir daí que a gente tem a obrigatoriedade dos espaços públicos fornecerem intérpretes, ele que regulamenta a questão da obrigatoriedade de vocês aprenderem Libras no curso de letras, em todas as licenciaturas, assim como fonoaudiologia, mas ainda não é o que a gente quer. Porque o que significa uma educação inclusiva? A gente tem um grupo normativo, né, de alunos ouvintes, uma sala regular, em que 1, 2, 3 alunos surdos são inseridos na sala, com o intérprete lá na frente, a gente fica lá sinalizando, mas ninguém mais fala com essa criança. O professor não sabe Libras, os colegas não sabem Libras, muitas vezes a família não sabe Libras, então ainda não é a educação de surdos que a comunidade surda luta. O que a gente quer realmente é o que a gente chama de educação bilíngue, né? O bilinguismo. Como funciona o bilinguismo, né? Essa é uma luta da comunidade surda tem muito tempo, né? O bilinguismo coloca a cultura surda no centro. É uma educação de surdos que pensam educação para surdos. A cultura e a língua surda são ensinadas como língua 1, e o português escrito é língua 2. Então, a língua mãe da criança surda é a Libras. É impossível que ela adquira o português antes de adquirir uma língua que se comunica com sua natureza. O surdo é visual. Eu não tenho como forçar que ele absorva conceitos a partir de uma oralidade que não lhe pertence. Então, a educação bilíngue que a gente sonha é uma escola em que o diretor, para conversar com a criança, sabe Libras, em que o pedagogo, para conversar com a sua criança, sabe Libras, o professor sabe Libras, o coleguinha sabe Libras, mas, apesar de a gente ter algumas unidades muito boas de escolas bilíngues no Brasil, no Paraná temos 2, inclusive,
ainda não acontece dessa forma, né? Muitas dessas escolas ainda têm intérprete na sala de aula, ou os professores não têm a formação tão adequada para sinalizar o seu conteúdo, e o intérprete também é um trabalho muito difícil. Pense, no ensino médio a gente tem 12 disciplinas. Existe um sinal para cada palavra. O intérprete sabe falar sobre química? É complicado. Muitos conseguem, muitos se especializam na área da educação, mas é um trabalho quase impossível, e é por isso que o bilinguismo é o nosso objetivo, tá? E, por fim, né, como que fica o ensino de língua, então? Se a gente tem uma escola inclusiva, o bilinguismo ainda está acontecendo, né? Nós, professores de português, professores de inglês, como a gente vai ensinar essa criança a sua segunda língua, né? Primeiro, vale ressaltar que as dificuldades da criança surda são muito semelhantes a de qualquer outra minoria linguística. Então, por exemplo, se nós temos um grupo familiar imigrante, refugiado no Brasil, as dificuldades que a criança surda tem na escola é muito semelhante ao que uma criança síria, haitiana, venezuelana tem ao chegar ao Brasil e não dominar a língua dominante, né? As dificuldades de aquisição da escrita, principalmente, são muito semelhantes. Mas os professores tendem a focar majoritariamente nas questões estruturais, né? Do texto, do uso da crase, do uso da vírgula, e não se esse aluno está realmente compreendendo o texto que ele está lendo, que ele está escrevendo. E essa é uma problemática do ensino de qualquer língua, inclusive de ensino de língua portuguesa para crianças ouvintes, né? A questão do letramento além da alfabetização. Então, eu trago alguns tópicos, assim, está muito longe de ser tudo o que vocês precisam saber para a educação de surdos, tá? Mas é um pontapé muito importante. Primeiro, né, o conceito de letramento. Se a criança surda ou ouvinte tem contato com o ambiente de letramento antes da escola, com pais que leem, ela compreende o uso social da escrita, a sua aprendizagem vai ser muito mais fácil. Então, eu não posso dizer que a responsabilidade é apenas do professor, existe uma responsabilidade social muito maior da educação dessa criança, ok? Mas o surdo, ele chega na escola com seus 6, 7 anos para alfabetização e ele não domina a língua portuguesa, porque, veja bem, eu posso receber um aluno de 7 anos para ter que ensinar para ele o que é uma frase. O surdo não sabe a língua. Uma criança de 7 anos já tem o seu vocabulário de português muito bem desenvolvido. Uma criança de 2 anos já domina cerca de 2.000 palavras, a gente tem estudos que dizem. Então, a criança surda, ela domina a Libras. Então, o processo é um pouquinho diferente e o professor precisa se adaptar muito bem para isso. Mas a gente tem um contexto ainda pior. Nem todas as crianças têm acesso a Libras antes da escola. Muitas famílias rejeitam a Libras, muitas famílias não aceitam que o seu filho é surdo. Muitas crianças de regiões que recebem uma educação mais precária, tem questões muito diferentes para enfrentar. Seja em regiões mais interioranas dos nossos estados, seja na periferia, em que a educação não chega como deveria chegar, a pré-escola não existe. Então, muitas vezes, o professor e o intérprete de Libras, quando recebe esse aluno, ainda está ensinando a primeira língua para ele. Eu conheço amigos que já tiveram... eu trabalho majoritariamente com mais adultos, né? Mas eu conheço colegas que já trabalharam com crianças e adolescentes de 11, 12 anos de idade que não sabiam Libras. Então, em vez de interpretar o conteúdo que o professor estava dando na sala de aula, ele estava ensinando essa criança a falar com 12 anos de idade. Então, não é tão simples quanto poderia ser se a gente tivesse um esforço social, um engajamento social, inclusive das famílias, para o acesso aos direitos linguísticos dessa criança. Pode passar, por favor. E existem algumas questões também próprias da língua de sinais e da cultura surda que o professor deve compreender antes de ensinar uma criança surda o português como segunda língua. Porque, veja, deve, né? É o trabalho do professor educar essa criança. A gente não está fazendo caridade, a gente não está ajudando o surdo, é um direito dele, é um direito legislado, né? Então, o professor precisa se adaptar e, obviamente, né, a sociedade como um todo precisa dar essa estrutura para que o professor tenha acesso a esses conhecimentos, né? Mas a Libras, por exemplo, tem uma sintaxe muito própria, muito diferente. E se eu vou ensinar essa criança a escrever, eu preciso entender que ela vai escrever frases invertidas, eu preciso saber que ela vai escrever verbos no infinitivo, porque a Libras não tem conjugação verbal, uma conjugação contextual, que normalmente eu utilizo, por exemplo, adjuntos adverbiais que vão
explicar se é passado, presente ou futuro, e qual é a pessoa do verbo, ok? A Libras também tem uma ausência quase que total de conectivos, então eu não tenho conjunções ou preposições na formulação de frases. Então, se eu vou ensinar essa criança a escrever um texto, eu preciso entender que ela vai escrever sem conjunções, ela não vai colocar um para, um até, um em. Eu preciso saber como que eu vou explicar o conceito de conjunções para essa criança se a língua de origem dela é visual e ela aponta o para, apontando o dedo. Então, como que eu traduzo isso visualmente para a escrita dessa criança? E, por fim, entender que os surdos são visuais. A cultura surda é visual. A língua visual, a forma com que eles se relacionam com o mundo e entre si, é 100% visual. Então, se eu tenho recurso para ensinar essa criança através de imagem, através de movimento, é muito melhor. Se eu estou trabalhando com texto puramente, talvez tentar trabalhar com um texto que envolva imagem, ou então se vou trabalhar, por exemplo, com análise sintática, destacar os elementos da oração em vermelho facilita muito. A criança surda precisa desse suporte visual para absorver os conceitos que a gente passa em sala de aula. Então, antes da gente abrir para as perguntas, em 1999, a comunidade surda latino-americana se reuniu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eles elaboraram um documento muito importante que se chama Educação que Nós Surdos Queremos, em 1999, e ainda não conseguimos 30% do que tem nesse documento. Esse documento foi enviado ao MEC, e eu selecionei um trecho desse documento que resume muito o que a gente sonha como comunidade surda para essas escolas, que é que os surdos não sejam tratados como deficientes, mas como pessoas com cultura, língua e comunidade diferente. Então, eu espero que a minha fala hoje tenha propiciado isso para vocês. Espero que vocês, os que querem, né, atuar como professor, busquem aprender Libras, tá? Existem uma série de projetos gratuitos, ok? De universidades federais, de prefeituras, do Centro de Atendimento ao Surdo de Curitiba, que está com vagas abertas nesse momento, e que vocês busquem, porque, querendo ou não, é o nosso dever como professores. Muito obrigado. Obrigada, professor Edson. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Boa noite. Na verdade, eu gostaria mais de fazer um comentário e saber também sobre o seu posicionamento a respeito, né? Alguns anos atrás, nós tínhamos o EPTA, aqui em Curitiba, é uma escola para surdos, né? Eles ensinavam as crianças em Libras, com Libras, coleguinhas em Libras, professores em Libras. Eles tinham, inclusive, um centro médico dentro da escola com espaço para fazer geometria e exame e tudo mais, equipe médica toda preparada para receber essas crianças. Quando eu estava no processo de receber o meu diagnóstico da perda auditiva, eu fiz alguns exames lá por conta da qualidade dos materiais e da equipe médica, mas por conta da negligência de alguns governadores passados, a escola foi fechada. E, obviamente, isso acarreta em vários prejuízos sociais. Né? Essas crianças tiveram que ir para ensinos regulares, já com 10, 11 anos, tiveram que ir para ensinos regulares, professores, ensino que não estavam acostumados, esses professores foram desprezados. E é uma questão de negligência política mesmo, que acaba causando um retrocesso de algo que já tinha sido um avanço, né? Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre como que a forma que a sociedade, que a gente coloca no poder, enxerga a educação, e não somente a educação surda, como isso vai impactar também essas crianças e a comunidade surda. Excelente comentário, eu conheço a história do que aconteceu. É muito triste, mas eu acho que a sua fala traz um pouquinho da resposta sobre isso. A gente ainda trata a educação de crianças surdas como casos especiais, e casos especiais não demandam a atenção do todo. A gente não debate publicamente sobre a necessidade da educação inclusiva ser superada para um ensino bilíngue. A gente acha ainda que é suficiente ter um intérprete na sala traduzindo, independente se a criança conhece ou não aquele sinal, muitas vezes sinais específicos de uma área muito específica do ensino. Então, eu acho que enquanto a luta da comunidade surda não ultrapassar o âmbito familiar e o âmbito da comunidade surda, que, querendo ou não, só pode ser acessada se vocês e se a sociedade ouvinte quiser, a gente não vai conseguir superar isso.
A gente não cobra políticas públicas. No ano passado, a gente teve alguns projetos do governo de liberação de verbas para educação. A comunidade surda lutou sozinha para isso, majoritariamente em movimentações online, porque a comunidade surda é muito dispersa no Brasil. Curitiba, a gente tem cerca de 10 mil surdos, 10 milhões no Brasil no último censo. Então, enquanto a comunidade ouvinte não se predispor a ouvir o que o surdo precisa, a gente não vai conseguir ultrapassar isso. Exatamente, exatamente, que é a ideia da salinha especial da escola, né, em que a gente pega os alunos que incomodam, empurra eles para algum professor que tem pós em educação inclusiva que sozinho precisa dar conta de 10, 15 alunos, mas não existe inclusão verdadeira nisso, não existe acesso à cultura surda, e infelizmente, isso tem mudado um pouquinho nos últimos anos, mas infelizmente a comunidade ouvinte não tem interesse na cultura surda. E quem a gente tem no poder, querendo ou não, é um reflexo, né? E quando a gente fala de educação, que já vem sido prejudicada há décadas no país, imagine educação para crianças surdas, né? A desconstrução da educação já é um projeto, né? Então, como a gente consegue superar um projeto que desconstrói a educação intencionalmente e ainda por cima consegue lutar para a reconstrução de uma educação que em 1857 a gente tinha e hoje não tem mais. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Acontece, tem muitos casos em que a criança nasce surda e os pais não decidem ensinar Libras. E você até comentou do caso de uma criança de 11, 12 anos que não sabia Libras. Eu sou intérprete de Libras, eu trabalho com isso, e a minha dificuldade é de você chegar no ambiente onde o surdo é só oralizado. E você sabe Libras, e aí como é que você ajuda? Sendo que a Libras deveria ser o espaço de pertencimento daquela pessoa, né? E eu queria saber como é que eu posso trabalhar isso na parte de educação, assim, com uma pessoa que foi oralizada a vida inteira, já adulta, e não tem a Libras para ter uma ajuda, uma referência, enfim. Eu já tive que trabalhar com surdos oralizados que não aceitavam Libras. É bem complicado, mas eu acho que existem 2 passos muito importantes. Primeiro é da gente, enquanto profissional, reafirmar que a gente não é um ajudante do surdo. Então, é muito comum que eles esperem que o intérprete de Libras vá buscar a aguinha para o aluno, esperar que o intérprete de Libras recorte o papel para o aluno surdo, né? Então, quando o aluno é oralizado, a gente acaba ficando nesse papel de suporte emocional e auxiliar de sala, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente não aceitar que isso aconteça. O segundo é entender que a surdidade, né, a deafhood, ela é construída a partir da construção de identidade desse surdo, né? Eu imagino que você conheça a Gladys Perdem. Eu acho que o primeiro passo a se trabalhar com esse aluno, né, oralizado que não aceita Libras, talvez, em conjunto com o professor, tentar trabalhar os conceitos de identidade surda, né? De mostrar que a língua, independente se é povo surdo ou então língua brasileira, o inglês, né, a língua inglesa, faz parte da construção da identidade desse povo e de pertencimento cultural, né? E eu acho que a Gladys, que inclusive está nas referências ali, é essencial para a gente entender a formação da identidade desse surdo. E realmente não é um processo fácil, né? São anos de construção de um surdo que muitas vezes não se aceita surdo. Alguém mais gostaria de perguntar, professor? Existe algum projeto de lei que torne obrigatório nas escolas o ensino de Libras? Nas escolas, infelizmente, não. O último avanço que a gente teve nesse foi no decreto de 2005, que eu mostrei para vocês, que coloca a disciplina de Libras como obrigatória nos cursos de licenciatura e de fonoaudiologia. Nas escolas, a lei ainda coloca apenas o intérprete na sala de aula, e muitas vezes só a partir do 6º ano, tá? Então, muitas dessas crianças não têm intérprete até o 5º ano de educação.
Temos mais alguma pergunta? Quando a gente vê algum evento grande assim, a gente vê que geralmente tem 2, 3 pessoas interpretando Libras e elas trocam, né, enquanto elas estão fazendo essa interpretação. Não sei se essa palavra é certa, né, mas no caso da escola, você comentou, né, tem 12 aulas no dia ali, tem que falar de todos os assuntos. Eu imagino que pela falta de pessoal não tem essa troca, né? Então, e como é que fica essa questão, assim, vem de uma questão bem ignorante minha, assim, por que tem essa troca e como que fica isso no âmbito escolar? Nós, intérpretes de Libras, a colega de profissão vai saber, temos a FEBRAPILS, que é uma federação ainda muito pequena, mas que regulamenta o trabalho do intérprete, tá? Por legislação, nós, intérpretes, podemos trabalhar sozinhos até 1 hora. Eventos de mais de 1 hora necessitam de revezamento de 20 em 20 minutos. E é por isso que quando você vai para um evento grande, tem 1, 2, 3 intérpretes que se revezam entre si. Isso é para garantir a qualidade da interpretação, tanto para a questão física, né, do cansaço do corpo, de sinalização por horas, mas também de cansaço mental. Porque, veja, é um processo duplo. Eu preciso absorver o que o falante está falando, adaptar esse conteúdo para Libras e sinalizar. E muitas vezes, nós, falantes de português, adoramos figuras de linguagem, metalinguagem, e a Libras não trabalha dessa forma. Então, eu preciso traduzir o que o ouvinte quer dizer. Então, esse é um processo cansativo tanto para o corpo quanto para a mente. E é por isso desse revezamento de 20 em 20 minutos. Mas, na escola não tem. Tá? O tradutor-intérprete vai ficar em pé de 5 horas, de aula em aula, com esse aluno surdo. Obviamente, existem pausas, né? Então, um momento que o aluno vai fazer uma atividade, vai escrever um texto, mas não existe revezamento. Aproveitando a pergunta do Léo, eu queria que você fez a interpretação, né, foi um dos intérpretes do Festival da Palavra, com a Conceição Evaristo, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque, como você comentou, né, cada sinal tem um sinal para cada palavra, e em contextos específicos, como na Conceição, que havia, né, menção a orixás, das canções, como que você fez esse trabalho? E também, se pudesse falar um pouquinho da tua trajetória, como você chegou nessa profissão. Só uma coisinha, a gente não traduz palavra-sinal, tá? Significado-sinal. Então, a sinalização ela é contextualizada. Eu não tenho um sinal específico para cada palavra, mas para conceitos. Tanto é que cada intérprete pode interpretar a mesma frase de diferentes formas, cada um a seu jeito, cada um a sua escolha lexical. Eu imagino que lá pelo 4º, 5º semestre vocês tenham conteúdo sobre teoria da tradução. É basicamente esse processo. Como é para qualquer outra língua, não é o mesmo texto, é um segundo texto. Assim como eu traduzo um texto literário do inglês para o português, não é o mesmo texto, é uma escolha lexical do tradutor. O processo de tradução de Libras é muito semelhante. Traduzir para Conceição foi uma maravilha, né? Mas a questão musical e a questão artística é uma das mais complexas da Libras, porque o texto literário e o texto musical, ele trabalha muito com figuras de linguagem, né? Então, os olhos d'água de Conceição Evaristo não são olhos com água, né? Existem 1001 interpretações que eu posso dar isso. Eu posso falar sobre lágrimas, eu posso falar sobre a cor dos olhos, ou então, como a própria Conceição fala, né, sobre a orixá Oxum, né, a associação dela com águas. Então, normalmente, quando o intérprete vai interpretar esse tipo de conteúdo, ele recebe um texto antes, se possível, se não, na hora precisa lidar, para fazer adaptações linguísticas que façam o texto ter sentido para o surdo, porque eu sinalizo olho e água para o surdo não é intangível, tá? Então é um processo complexo, mas muito poderoso, porque é um processo artístico de sensibilização, de encontrar formas de fazer poesia. Você acaba poetizando junto com o poeta, né? Então, sobre a Conceição, assim, foi um projeto maravilhoso, mas que eu acho que eu tive uma certa facilidade exatamente pelos meus estudos na área literária, né? Porque além de intérprete de Libras, eu sou pesquisador em poesia contemporânea, então o meu mestrado já me ajuda muito a entender o texto dela e facilitou, obviamente, a minha tradução. E o meu processo, né, para chegar na Libras foi uma surpresa para mim,
porque assim como vocês, eu tive a disciplina obrigatória de Libras na minha graduação em Letras, mas onde eu me formei a gente tem um ano completo, então a gente tem um primeiro semestre e um segundo semestre. E eu tive a alegria e o prazer de ter aula com duas professoras surdas, professora Silvia e professora Rita, duas mulheres muito importantes na comunidade surda, na luta surda, e eu tive a alegria de ter aulas com elas. Então, já no fim do meu primeiro semestre, eu já tinha decidido que eu ia dar essa curva profissional. Então, quando eu comecei o segundo semestre de Libras, eu já estava estudando Libras por fora. Então, eu acabei associando a graduação de Letras com o estudo da Libras. E quando eu estava quase concluindo, eu comecei a receber convites, então, da minha própria professora de Libras de fora, para interpretações menores com ela. Então, eu comecei a participar de eventos menores, de 20, 15 minutos, para ir me adaptando à tradução e à interpretação simultânea. E hoje eu trabalho com ela em eventos muito maiores, como o da Conceição Evaristo, mas foi um processo de adaptação e de inserção na comunidade surda, né? Porque muitas vezes na sala de aula, quando a gente estuda Libras, sem esse contato direto com o surdo, a gente não pega a manha da interpretação, né? A gente não pega as gírias, a gente não pega a expressão corporal, facial, suficiente para transmitir a mensagem por completo. Então, foi um processo bem mais lento para hoje eu estar trabalhando só com isso, né? Obrigada, professor. Bom, pessoal, a gente está se encerrando. A gente tem outras palestras para quem gostaria de dar continuidade. O tempo é curto, mas foi muito proveitoso. Queria agradecer ao professor Edson por compartilhar, por estar aqui, né, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos, sempre de forma muito, muito gentil, muito acessível. Então, em nome do Centro Acadêmico, eu gostaria de agradecer aos participantes também, que realizou perguntas, e muito obrigada. Pessoal, um aviso, a próxima comunicação vai ser na sala IP2. Tá bom? Não esqueçam de fazer o check-in.